a primeira aula. Eu sou o professor Elisael. Como eu disse, eu tenho formação em Química, eu sou bacharel e licenciado. E eu recentemente concluí meu mestrado, então sou mestre em Química. E hoje a gente vai estar dando sequência aí na nossa segunda videoaula de Química Analítica. E eu queria, antes da gente entrar nos aspectos do equilíbrio, falar um pouquinho sobre reações, balanceamento e estava pensando da gente falar um pouquinho sobre estequiometria, porque vai ser muito importante para o curso de vocês, principalmente dentro dessa parte da química analítica. Então, hoje a gente vai falar basicamente das reações químicas e um pouquinho sobre balanceamento. E à medida que vocês forem tendo dúvidas, vocês vão me interrompendo. Então, quando a gente fala de uma reação química, eu acho que vocês já devem ter estudado aí na Química Básica 1 e na Química Básica 2, que as reações químicas, elas nada mais são do que uma reação, uma transformação, e essa reação de transformação é onde a gente tem um aspecto de mudança qualitativa na composição química. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a substância que ela tem no momento inicial, ela vai ser diferente da substância que a gente tem aí no final. Então a gente acaba dando duas denominações para esses momentos. O momento inicial a gente denomina eles de reagentes e o momento final a gente denomina eles então de produto. Então, qualquer reação química, ela exclusivamente ela tem que passar por essa transformação. Ou seja, tem que acontecer uma mudança na característica, ou seja, os meus reagentes, eles têm que ser diferentes dos meus produtos. Ou seja, o que eu tenho no início não pode ser igual ao que eu vou ter no final. Por exemplo, quando a gente vai lá fazer um suco na nossa casa, a gente pega a água pós-graduado do suco e mistura com açúcar, aquilo lá não é uma reação química, aquilo lá é somente uma reação de dissolução. O que teria que acontecer para a gente visualizar esses momentos dessas reações? Essas reações, elas têm que atender principalmente o que a gente denomina de leis ponderais, que são as leis que regem essas reações químicas e que vão estar trazendo aí uma certa importância sobre o que é essa transformação tão importante para nós. Então, falando das leis ponderais, elas são divididas em três leis. A primeira lei a gente denomina de lei de Proust ou lei das proporções definidas. E Proust, ele viu que acontece uma coisa muito interessante quando a gente fala de uma reação química, que nem a gente pode perceber aqui na imagem, onde a gente tem esse quadrinho preto e esses quadrinhos cinzas. Quando aconteceu a reação, olha que interessante, necessitou de um quadrinho preto e 3 quadrinhos para a gente formar um cubo. Ou seja, o meu reagente no início, ele tinha um formato, e no final ele acabou ganhando outro formato, configurando uma reação química. E uma coisa interessante, ele acabou definindo o que a gente chama de proporção, ou seja, eu precisei de uma proporção do elemento A e 3 proporções do elemento B, e isso acabou formando esse cubo. Se a gente perceber no exemplo mais abaixo, se eu colocar 2 quadrinhos negros para reagirem aí com 3 quadrinhos cinza, vai acontecer a reação, só que a reação não tem uma proporção, eu preciso de um quadrinho negro e 3 quadrinhos cinzas. Então o que vai acontecer? Vai sobrar um quadrinho preto. Por que isso acontece? Porque todas as reações elas têm um fator muito limitante, que é a consideração das proporções. Então, se eu necessito de uma proporção extremamente exata para aquele momento, tudo que eu colocar além daquela proporção, aquilo não vai reagir. É
É a mesma coisa que acontece nesse outro exemplo abaixo aqui, onde eu tenho um quadrinho negro e 4 quadrinhos cinza. O que aconteceu? Quando reagiu novamente os 3 quadrinhos cinza com um quadrinho negro e sobrou um quadrinho cinza. Então, quando Proust fez essas determinações, ele percebeu que as moléculas elas sempre vão ter o que a gente chama de proporcionalidade. Existe uma condição chamada de proporção e essas moléculas vão reagirem então nessas proporções. Um típico exemplo que ele estudou muito foi a decomposição da água. Como que ele avaliou isso? Ele avaliou através da massa molecular da água, da massa molecular do hidrogênio e do gás oxigênio. O que ele percebeu? Que existia uma relação, e essa relação a gente vai estudar hoje por meio do balanceamento. Olha que interessante, uma molécula de água, ela gerou uma proporção inteira de gás hidrogênio e ela gerou meia proporção de gás oxigênio. Então o que ele percebeu? Que existe uma certa quantidade que a gente vai ter dessas moléculas para elas conseguirem interagir. Então, para ficar mais fácil, para a gente ilustrar de um número um número menos quebrado, o que a gente pode perceber? Quando eu tenho 2 moléculas de água, para me formar elas eu precisei de quanto? 4 átomos de hidrogênio, que são esses elementos branquinhos, e 2 átomos de oxigênio. Então, quando aconteceu a decomposição, que a gente formou o gás hidrogênio e o gás oxigênio, a gente teve essa proporção. Então, uma molécula de água forma 2 proporções de gás hidrogênio e uma proporção de gás oxigênio. Então, isso nos mostra que toda reação ela vai ter a sua proporção definida pelo balanceamento, que é o que a gente vai aprender a fazer na aula de hoje. Assim, seguindo a sequência, a gente teve uma outra coisa que trouxe uma investigação ainda maior sobre o que a gente entendia sobre essas leis das leis ponderais. A gente acaba trazendo a lei de Lavoisier. Lavoisier, ele é aquele famoso pai da química que disse que o quê? Que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo acaba se transformando. Então o que ele percebeu? Que quando acontece uma reação química, a massa do sistema ela permanece inalterada. O que eu estou querendo dizer com relação a isso? Que a massa dos reagentes ela tem que ser igual à massa dos produtos. Vamos só dar uma analisada? O elemento magnésio mais o gás oxigênio, eles acabaram formando aí o óxido de magnésio. Se a gente pegar as massas moleculares, aquelas da tabela periódica, a gente sabe que o magnésio ele pesa 24, o gás oxigênio pesa 8, 8 mais 8, porque o gás oxigênio é 2, lembra que ele é uma molécula diatômica, então ele pesa 16, se eu somar 24 mais 16, vai dar 40. E o óxido de magnésio é só eu fazer a soma do oxigênio mais o gás hidrogênio, o magnésio mais o oxigênio. Que aí a gente vai chegar aonde? Nesses 40 gramas. E aí o que a gente pode perceber? Que nessa lei da proporção definida, na lei de Lavoisier, que toda reação ela vai ter a sua massa inalterada do momento em que está acontecendo a reação até a reação finalizar. Ou seja, tudo que eu tinha no início tem que ser convertido até o final. E isso valida a lei das proporções definidas, que além de eu ter uma proporção definida para acontecer a reação, tudo que tem de reagente tem que ser consumido até formar os nossos produtos. Beleza? E agora a gente pode falar um pouquinho sobre a lei de Gay-Lussac. A lei de Gay-Lussac é conhecida como lei das proporções volumétricas. Diferente de Proust,
Guy Luzak, ele estudou principalmente o que acontecia para os gases e ele acabou percebendo que a sua lei existia uma proporção em relação às reações. Por exemplo, um mol do gás hidrogênio, quando reage com um mol do gás cloro, ele acaba formando uma proporção de 2 moléculas de gás clorídrico, que é o ácido clorídrico. Então, o que ele percebeu? Que existe uma proporção nessa reação que vai acontecer a formação. Por exemplo, 1 mol do gás oxigênio, ele reage com 2 mols do gás hidrogênio e ele acaba formando 2 mols de água. Então, o que ele percebeu? Que existe uma relação entre as proporcionalidades. O que ele está querendo dizer com isso? Que toda reação química ela vai acontecer em função de um balanceamento. E aí, só para ilustrar o que aconteceria, por exemplo, se eu pegar 10 litros de gás oxigênio e misturar com 10 litros de gás cloro, vai dar um total de 20 litros de ácido clorídrico. Porque a proporção é 1 para 1 que vai formar 2. Então eu tenho 1 mol de gás hidrogênio que vai reagir com 1 mol de gás de cloro que vai formar 2 mols de ácido clorídrico. Então, a gente acaba definindo uma coisa chamada de volume molar. E o que é esse volume molar? O volume molar é o volume que 1 mol de qualquer gás ocupa em relação a uma pressão e a uma temperatura. Eu acho que vocês já devem ter estudado lá, que são as condições normais de temperatura e pressão, que a gente conhece como CNTP. Eu acho que vocês devem lembrar disso lá do ensino médio. E essas condições normais de temperatura e pressão significa que esse gás ele vai ser estocado a uma atmosfera e a uma temperatura de 25 graus Celsius, que equivale a 0 graus Celsius, que equivale a 273 Kelvin. Lembrando que toda unidade de temperatura dentro da termodinâmica a gente utiliza principalmente a escala de temperatura, que é o Kelvin. Então, 1 mol de qualquer gás ele vai ocupar 22,4 litros. E aí eles acabaram revendo essas condições em 1990 e aí a gente acabou modificando o volume molar desse gás. O que acontece? A gente acabou tendo uma condição padrão, então é diferente, em vez de ser condição normal, a gente tem uma condição padrão de temperatura e pressão, que a gente chama de CPTP. E essa condição normal, essa condição padrão de temperatura e pressão, alterou aquele volume para 22,7. Porque a partir de agora eles consideravam as unidades relacionadas aí à quantidade decimal. E isso fez com que o volume desse gás molar ele se alterasse. Então a gente tem que guardar essa informação que o volume molar, quando a gente tem uma reação que produz um gás, 1 mol dessa reação, ela vai produzir o quê? 22,7. Isso se a gente estiver falando de CPTP. 2,4 litros. E aí chega uma parte que é muito importante para nós, principalmente que vamos atuar aí no laboratório, que é uma forma de compreender como que as reações químicas elas vão acontecer. E isso se torna um fator extremamente importante para nós, porque se a gente não sabe como essas reações elas vão acontecer, a gente não vai conseguir interpretar
o que é o significado de cada um. Então, geralmente, nós, como químicos, a gente tem a exclusividade de entender os fenômenos em função de alguns fenômenos físicos que vão acontecer. E esses fenômenos físicos, eles vão nos trazer algumas informações. Por exemplo, uma reação química, ela pode acontecer quando a gente tem aí a liberação ou absorção de energia. Essa energia, provavelmente, ela vai estar na forma de calor. Por exemplo, quando a gente faz lá o preparo de uma solução de um ácido concentrado ou de uma base concentrada em água, essa solução ela acaba esquentando. Então a gente percebe que aconteceu uma reação química. Então isso é um indicativo de que essa reação ela está acontecendo. Outro indicativo que é muito importante é a liberação de gases. Então os gases geralmente eles vão fazer com que a nossa reação ela tenha aí um borbulhamento, como a gente pode ver na figura aqui, ó. Então a gente acaba trazendo uma efervescência para a reação. A gente pode estar formando o que a gente chama de sólidos, que na verdade eles são o quê? Compostos que não têm uma solubilidade muito grande em um determinado solvente. Geralmente o solvente que a gente mais utiliza para fazer as reações químicas são a água. Então esses precipitados eles acabam sendo extremamente insolúveis aí em água. E outra coisa que a gente pode ter é a mudança na coloração, que são os indicadores ácido-base, os indicadores de precipitação, eles vão fazer com que a gente consiga visualizar que uma reação acabou por meio de uma alteração de cor. E isso vai trazer um aspecto visual para nós extremamente grande, e isso vai fazer com que a gente consiga entender que a reação ela era uma coisa no início e agora ela chegou no final. Assim, quando a gente fala dessa questão da reação química, a gente acaba entendendo que nós temos um motivo principal para isso acontecer. Que para acontecer uma reação química, ela precisa atender aquele aspecto de modificação da identidade, além de atender os aspectos das leis ponderais, manter as proporções, a massa tem que ser constante. Então, para isso, a gente acaba dividindo uma reação química em dois aspectos, que a gente chama de aspectos qualitativos e aspectos quantitativos. Quando a gente tem um aspecto qualitativo, a gente está se referindo à equação esqueleto que acontece naquele momento. Ou seja, são símbolos químicos que a gente usa para poder dizer como que aquela reação ela está acontecendo. Então, a gente vai pegar os elementos da tabela periódica, que são as nossas espécies, e aí a gente vai escrever o que a gente denomina de equação esqueleto, ou seja, é a representatividade daquele fenômeno que está acontecendo. Além disso, a gente tem os aspectos quantitativos. Quando eu falo de quantitativo, eu estou falando de números. Eu quero saber as proporções. Eu quero saber a quantidade que eu tenho daquela espécie que está presente. E aí, essa quantidade, ela vem na forma da proporcionalidade, que são os nossos coeficientes estequiométricos. E outra coisa que é muito importante é o estado físico de cada um dos reagentes. Então, quando uma reação química acontece, eu acabo juntando esses aspectos qualitativos mais esses aspectos quantitativos e eu acabo gerando essa reação química. Então, um bom exemplo disso seria a gente misturar o gás hidrogênio com o gás oxigênio e a gente acaba formando aí a nossa molécula de água.
Então, dessa reação, a gente tira duas coisas. A representatividade do gás oxigênio e da molécula de água, isso é um aspecto que a gente denomina de qualitativo. Ou seja, são símbolos químicos que estão representando o meu fenômeno. E os aspectos quantitativos é a proporcionalidade. Então, eu tenho 2 mols de gás hidrogênio reagindo com 1 mol de gás oxigênio e formando 2 mols de água. Então, isso é juntar os aspectos qualitativos junto com os aspectos quantitativos. E aí, isso aqui deixa de ser uma reação química e começa a se tornar o que a gente chama de uma equação química, que é o que a gente usa para representar todos os fenômenos de reação química. E aí, os aspectos quantitativos, eles trazem para a gente uma série de informações, como, por exemplo, o estado físico dessas substâncias. A gente pode ter gás, vapor, líquido, sólido, cristais. A gente pode ter reações em solução aquosa. A gente pode ter desprendimento de gás, que significa uma setinha para cima, formação de precipitado, uma setinha para baixo, a necessidade de aquecimento, que a gente representa por delta, e a presença aí de luz, que a gente representa por lambda. E além de ocorrência de reações reversíveis, que a gente acaba representando por 2 setas, uma que está indo na direção da direita e uma que está voltando na direção da esquerda. Então, isso configura uma reversibilidade nas reações. Vamos tentar fazer esses 2 exemplos aí para ver se a gente consegue. Stephanie, Vitória, vocês querem tentar aí? Eu dou 5 minutinhos para vocês fazerem. Stephanie, Vitória. Eu quero que vocês tentem fazer esse exemplo aí, então, fazendo um favor. Enquanto isso, eu vou dar uma pausinha aqui na nossa aula. Então, resolvendo o exercício aí, o que a gente teria? A gente teria o gás nitrogênio, que é representado por N2, que é uma molécula diatômica, reage. Então, significa que eu vou somar o gás nitrogênio com o gás hidrogênio, que também é uma molécula diatômica, então uma molécula de H2, então vai ficar N2 mais H2, e ele produz. Então, significa que tem uma reação entre esses dois, e eles vão acabar formando aí a amônia, que é o NH3. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai contar a quantidade de átomos que a gente tem e a gente vai propor um balanceamento. Então, eu tenho 2 átomos de nitrogênio, 2 átomos de hidrogênio e 3 átomos de hidrogênio, 1 átomo de nitrogênio. O que eu preciso fazer? Igualar as quantidades. Então, como eu tenho 2 átomos de nitrogênio nos reagentes, eu preciso também ter 2 átomos de nitrogênio nos produtos. Então, ficou 2 NH3. Então, eu tenho 2 nitrogênios agora, e agora eu tenho 6 hidrogênios. O que eu tenho que fazer? Igualar. Então, é só multiplicar 2 por 3. Então, eu vou ter 1 mol de gás nitrogênio, que vai reagir com 3 mols de gás hidrogênio e vai formar 2 mols de amônio. Então, a gente chega nessa resolução entendendo que existe uma proporção de 1 mol para 3, que acaba formando 2 mols. Resolvendo o segundo exemplo, a gente tem o ácido clorídrico, que é o HCl,
ele reage com o hidróxido de sódio, que é o NaOH, e ele acaba formando um sal e ele acaba formando água. Então, o sal que o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio formam é o cloreto de sódio, que é o NaCl, mais H2O. Então, o que a gente precisa fazer agora? Saber a quantidade de cada um desses elementos. Então, tem 2 hidrogênios no reagente, 2 hidrogênios no produto. Um cloro nos reagentes, um cloro nos produtos. Um sódio nos reagentes, um sódio nos produtos. Um oxigênio nos reagentes, um oxigênio nos produtos. Então a gente acaba chegando aí no aspecto do balanceamento. Uma coisa que a gente tem a necessidade de fazer para a gente terminar de fazer a nossa reação, que é colocar os estados físicos. Ácidos, geralmente eles estão no estado líquido. Bases, geralmente elas estão no estado sólido. E como aconteceu uma reação que formou água, o produto formado geralmente ele fica em meio aquoso. E a gente tem a água, que é o nosso meio líquido. Então, a gente acaba tendo essa reação aí, que é a formação do sal mais a formação da água. E no exemplo de cima, todos os nossos reagentes são gasosos. Por quê? Gás hidrogênio que está reagindo com gás nitrogênio para formar amônio. Então a gente está formando todos eles que são o quê? Gases. Continuando, a gente agora pode falar um pouquinho sobre o balanceamento das reações. Então, o balanceamento, ele vai falar o que para mim? Ele vai indicar uma mudança, tanto qualitativa quanto quantitativa, de uma reação química. E toda vez que eu tenho uma mudança qualitativa junto com uma mudança quantitativa, eu acabo chamando isso de uma equação química. Então, as reações químicas, elas têm esse aspecto do qualitativo, de eu saber quem são as espécies que estão reagindo e de quem são as espécies, de quais são os estados físicos e qual que é a proporcionalidade de cada uma dessas espécies. Então, o que a gente traz? Quando a gente vai balancear uma equação, a gente acaba sendo trazido a alguns modelos. E um modelo extremamente útil aí para nós é o que a gente chama de simples expansão. Essa simples expansão constitui-se o quê? Uma comparação entre os reagentes e uma comparação entre os produtos. E aí o que eu preciso fazer? Eu preciso igualar a quantidade desses reagentes. E em função disso, a gente vai conseguir igualar todas as quantidades. Então eu trouxe um exemplo aí, que é o exemplo mais tranquilo que a gente acaba tendo, que é aí a formação da nossa molécula de água. Então a gente já discutiu, mas vamos tentar aí compreender o que vai acontecer. Olha que interessante. Eu tenho nos reagentes a molécula de H2, ainda nos reagentes molécula de O2 e nos produtos uma molécula de H2O. Então o que a gente percebe aí nessa reação? Que eu tenho o gás hidrogênio que está reagindo com o gás oxigênio e ele está formando aí a molécula de água.
Só que o que a gente pode perceber? Que essa reação ela não está apresentando os parâmetros essenciais das leis ponderais. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa garantir que as condições, ou seja, a quantidade dos reagentes seja igual à quantidade dos produtos. Então, vamos lá. Nesse primeiro momento aqui, eu tenho quantos hidrogênios? Eu tenho 2 hidrogênios nos reagentes e eu tenho 2 oxigênios nos reagentes. Nos produtos, eu tenho 2 hidrogênios, porém eu tenho apenas um átomo de oxigênio. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tentar balancear essas quantidades fazendo a propriedade aí da multiplicação. Eu não tenho 2 oxigênios nos reagentes, então significa que eu tenho que ter quantos reagentes quantos átomos de oxigênio no meu produto? 2 átomos. Então, o que eu preciso fazer? Se eu tenho 1, é só eu multiplicar 1 por 2, que eu vou começar a ter quantos átomos de oxigênio? 2. E aí, o que vai acontecer? Como o oxigênio está junto com o hidrogênio, eu também tenho que multiplicar o hidrogênio. Então, 2 vezes 2 vai dar 4 átomos de hidrogênio. Então, a gente vai colocar aqui na água o número 2. Então, a gente acabou formando 2 mols de água. Só que agora a gente tem o oxigênio que está certinho, eu tenho 2 oxigênios nos produtos, 2 oxigênios nos reagentes, e agora eu preciso igualar a quantidade de hidrogênios. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que esse número 2 vire o número 4. Então é só vir aqui multiplicar por 2, que aí eu vou ter o número 4. Então eu venho aqui na frente do gás hidrogênio, coloco 2. Na frente do gás oxigênio, eu coloco 1. E na frente da molécula de água, já tinha o 2. Então agora eu tenho 4 átomos de hidrogênio, 2 átomos de oxigênio nos reagentes, 4 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio nos produtos. Então, como a gente conseguiu resolver essa equação, então acho que deve ter ficado claro para vocês como que funciona esse momento de simples expansão, que nada mais é do que eu avaliar a quantidade de cada um dos átomos, tanto nos reagentes quanto nos produtos. E aí eu trouxe 2 equações aí para vocês fazerem o processo de balanceamento. Eu vou dar aí uns 5 minutinhos para vocês pensarem aí em como resolver essas equações. E aí a gente dá sequência na aula. Então, continuando aí a nossa aula, vamos fazer aí o balanceamento dessas 2 equações. Então, eu tenho o cloreto férrico, que está reagindo com o carbonato de sódio, está formando o carbonato de ferro, mais cloreto de sódio. Então, o que a gente pode perceber aí inicialmente? Que as nossas reações elas estão completamente aí desbalanceadas. Eu tenho uma equação de uma quantidade, tenho uma quantidade de outras. Então, o que a gente pode perceber aí nesse momento? Que a gente tem uma quantidade aí 3 vezes maior de carbonato nos produtos e a gente só tem uma proporção de uma quantidade nos nossos reagentes. Então, o que a gente vai fazer? A primeiro momento, a gente vai corrigir essas proporções. Eu tenho 3 carbonatos e aqui eu só tenho 1. Então, o que eu tenho que fazer? Vir aqui e multiplicar por 3. Lembrando que o método de simples expansão ele é uma tentativa, então a gente vai tentando ajustar para poder ver se a gente consegue
encontrar os valores corretos para essa proporcionalidade. Aqui eu tenho 2 mols de ferro nos produtos e 1 mol de ferro nos reagentes. Então significa que eu preciso de 2 mols de ferro. Então agora eu tenho a quantidade de carbonato e de ferro igual. Só que o que aconteceu? O sódio eu tenho agora 6 átomos e o cloro eu também tenho 6 átomos. Só que olha que interessante, o cloreto de sódio está lá sozinho, então eu preciso de 6 átomos de cloro e de 6 átomos de sódio. Então é só eu vir aqui e multiplicar por 6. Vamos conferir para ver se deu tudo certo? Ó, 2 átomos de ferro nos reagentes, 2 átomos de ferro no produto, 6 átomos de cloro nos reagentes, 6 átomos de cloro nos produtos, 6 átomos de sódio nos reagentes, 6 átomos de sódio no produto, 3 carbonatos nos reagentes, 3 carbonatos nos produtos. Então, o nosso balanceamento ele ficou completamente correto. O que é o carbonato? É quando eu tenho carbono com oxigênio e eu tenho 3 átomos de oxigênio. Então, é o CO3 menos 2 é o nosso carbonato. Na reação de baixo, eu tenho o carbeto de cálcio que está reagindo com água, que está formando uma molécula aí de C2H2 e está formando o óxido de cálcio. Então, vamos tentar aí ver se a gente consegue balancear essa reação. Vamos lá. Um átomo de cálcio, um átomo de cálcio. 2 átomos de carbono, 2 átomos de carbono. 2 átomos de hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio. Um átomo de oxigênio, um átomo de oxigênio. Então, olha que interessante, essa nossa equação ela está balanceada. E o que a gente tira de conclusão quando a gente vai fazer o balanceamento? Primeiro a gente balanceia todos os elementos que são diferentes de oxigênio e de hidrogênio. Depois, terminando esses átomos, a gente faz o balanceamento do hidrogênio e, por último, a gente faz o balanceamento do átomo de oxigênio. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a classificação das reações. Então, essas classificações, elas têm aí algumas variedades e essas variedades, elas são extremamente importantes para o que a gente vai caracterizar lá dentro do laboratório. Então, as reações, elas podem ser reações que a gente fala que elas são extremamente rápidas para acontecerem ou elas podem levar um tempo para que elas aconteçam. Então, eu tenho reações que vão ter um fator muito determinante, que é o que a gente chama de velocidade. Então, essa velocidade faz com que as reações possam ser lentas ou que as reações possam ser rápidas. Por exemplo, uma reação lenta, a oxidação das latas de ferro, ou seja, os carros de antigamente que eram feitos à base de ferro, com o passar do tempo, eles iam sofrendo esse processo de oxidação. Então, essa oxidação é um processo extremamente lento. Já quando a gente tem aí a queima de um combustível, a gente tem uma reação rápida. Qual que é a diferença de uma reação rápida para uma reação lenta? A quantidade de tempo que ela vai levar para ela conseguir acontecer. Por exemplo, essa reação da oxidação do ferro, ela geralmente leva anos para poder se completar. E já uma reação de combustão, por exemplo, que eu coloquei no exemplo para vocês, a queima aí do etanol,
é um processo extremamente instantâneo, acontece em fração de segundos. Então a gente tem duas modalidades, reações lentas e reações rápidas, que dependem do fator que a gente chama de velocidade. Outra classificação das reações são as reações que estão envolvendo aí o calor. Então a gente tem reações que envolvem a liberação de energia, e essa energia na forma de calor. Então a gente chama essa reação de uma reação exotérmica. Então o exo significa que há liberação de calor. E eu tenho as reações que envolvem a absorção de calor, que vem do prefixo endo. Então, exo libera, endo absorve. Então, reações endotérmicas, elas absorvem a energia na forma de calor. E aí a gente tem os exemplos que nem a gente pode ver aí nos slides. Outras reações que a gente pode ter, que é uma classificação, são reações irreversíveis. São aquelas reações que vão acontecer por completo. Por exemplo, a queima do papel. Depois que o papel queima, não tem como eu voltar ele para o estado original. Significa que essa reação ela é uma reação irreversível, porque o final ele não pode retornar e ser os nossos reagentes novamente. Então a gente fala que essa reação ela aconteceu por completo. De uma outra forma que a gente expressa, significa que os nossos reagentes eles foram completamente consumidos. E aí a gente dá essa denominação de reações químicas irreversíveis. Porém, a gente tem as reações químicas que são reversíveis, e essas reações químicas reversíveis, um exemplo muito típico é o que? É o ocasionamento da mudança da cor da lente em contato com o sol, que a gente conhece como aquelas lentes transitions. O que são essas lentes? Elas acabam tendo aí um filme fino de uma camada de cobre e prata, e vai acontecer um processo de troca de elétrons entre essas reações, e isso vai fazer com que o vidro ele fique claro e quando ele entra em contato com a luz ele fique escuro. Então a gente tem essas reações. Então só para a gente recapitular, reações que envolvem com velocidade, reações que envolvem com calor, reações irreversíveis e as reações reversíveis. Aí a gente pode ter outras denominações de reações, como reações de precipitação, que a gente chama de uma reação de dupla troca, que é o quê? É uma reação onde eu formo um composto que não tem a solubilidade em água. Então a gente acaba formando um composto insolúvel. Então, que nem a gente pode ver aí nas imagens. A gente formou sólidos e esses sólidos, cada um deles tem uma característica. Então, esses sólidos eles podem ser coloridos, ou seja, eles podem ter variações de cores, ou eles podem ser brancos. A variação da cor vai depender dos elementos que vão reagir. Um típico exemplo dessa reação de precipitação que a gente tem aí é a reação entre o nitrato de prata e o cloreto de sódio. Então, como é uma reação de dupla troca, o que vai acontecer? A gente vai trocar os ânions. O que isso significa? Que o nitrato vai acompanhar o sódio e o cloreto vai acompanhar a prata. Então, o que vai acabar acontecendo? Então, eu vou ter a formação do AgCl, porque a prata foi acompanhada pelo cloreto, mas
o nitrato que foi acompanhado pelo sódio. Então eu vou formar nitrato de sódio e cloreto de prata. Como é uma reação que acontece a precipitação, o que vai acontecer? O sal, um deles vai se tornar o precipitado. Geralmente, cloretos em presença de prata, eles se solidificam em água. Então, o nosso precipitado é o cloreto de prata e o nitrato de sódio, ele acaba ficando em solução. Então, a gente acaba tendo aí essa denominação. Outra reação muito importante para nós são as reações de neutralização, que são reações que acontecem aí na presença do ácido e de uma base. Então a gente tem aí a presença de um ácido reagindo com uma base e ele sempre vai formar dois produtos, a água e um sal. Então toda reação onde eu tenho a presença de um ácido e de uma base sempre vai formar sal e água. Como que eu formo sal e água? A hidroxila junto com o H+ do ácido, ela acaba formando a água e quando sobrou um cátion e um ânion, eles vão formar o nosso sal. Então, como sobrou Na e sobrou cloreto, eles vão formar o nosso sal, que é o cloreto de sódio. E como a hidroxila e o H+ que vem do ácido, ou a hidroxila que vem da base, e o H+ que vem do ácido, eles formam aí a água. Então, toda reação de neutralização, ela forma sal mais água. Como que forma o sal? Oi? Tem um aluno querendo entrar. Pode falar para ela entrar que eu aceito. Tá bom, obrigada. Então, o que vai acontecer? O cátion mais o ânion, por exemplo, o sódio, que é o metal, ele é um cátion. O Cl, que é um ametal, ele é um ânion, então cátion mais ânion forma o sal. E toda hidroxila e toda H+ sempre vai formar o quê? A água. Então, uma reação de neutralização vai acontecer quando eu tiver um ácido mais uma base e eles vão formar esse composto que é o sal e a água. E as nossas reações de oxidação e redução, elas são comumente um processo onde a gente avalia a perda e o ganho de elétrons. Que aí a gente está falando de uma reação que perdeu elétrons, que é um processo de oxidação, e uma reação onde a gente tem o ganho de elétrons, que a gente denomina aí de redução. Então, falando aí dos processos de oxidação, oxidação nada mais é do que um processo que parece muito com a formação de um cátion, então tem a perda de elétrons, então eu formo uma espécie positiva, e a redução ela se parece muito com a formação de um ânion, porque a espécie ganha elétrons e ela fica aí negativa. Então, quando eu tenho uma reação de oxidação mais uma reação de redução, eu acabo juntando elas em uma reação global, onde eu tenho uma espécie
que oxidou, porque ela ficou mais positiva, e eu tenho uma espécie que reduziu, porque ela ficou mais negativa. Então, os processos de oxidação e os processos de redução, eles envolvem aí essa transferência de elétrons. A espécie que ganha elétrons é a espécie que reduz, e a espécie que perde elétrons é a espécie que acaba passando pelo processo de oxidação. Então, só para poder ilustrar aí a nossa videoaula, eu tenho um exemplo aí do zinco e o cobre. Então, o zinco, ele está sofrendo oxidação. Ó, o que está acontecendo? Eu tinha zinco zerado, ele perdeu 2 elétrons. Por isso ele ficou 2 vezes, ele ficou 2 positivo, então ficou Zn mais 2. E eu tenho cobre, que era cobre mais 2, recebeu 2 elétrons e zerou. Então o que acontece? Quando eu tenho a quantidade de elétrons iguais, é simplesmente só cortar e reescrever a reação. Então, corta os elétrons, então eu tenho o zinco mais cobre mais 2, que está formando zinco mais 2 mais cobre zerado. Então, o zinco ele oxidou, porque ele ficou mais positivo, e o cobre, como ele ficou zerado, ele saiu de 2 positivos e foi para 0, ele reduziu, porque ele ganhou carga negativa. Por que está ficando negativo e por que está zerando? Está relacionado com a carga que a gente está perdendo. Elétrons são cargas negativas, então se eu perco cargas negativas, eu exponho as cargas positivas. E agora a gente pode discutir as reações que vão acontecer aí em solução aquosa, que as mais importantes são as reações de precipitação, reações de oxidação e redução, e as reações ácido-base. As reações de precipitação, como a gente já falou, são reações onde eu vou formar esse composto insolúvel, ou seja, vou formar um sólido, e esse sólido é o que a gente denomina de precipitado. E uma coisa muito importante, nem todos os íons ele participa da formação desse precipitado. Então, olha o que acontece, quando a gente trabalha com reações de precipitação, costumamos dizer que é uma reação específica, ou seja, apenas alguns íons que vão fazer a composição do precipitado. E aí, quando a gente faz essa assemelhação, a gente chama essa reação de reação iônica líquida. O que eu estou querendo dizer? Que quando eu pegar lá o nitrato de prata e reagir com cloreto de sódio para formar a reação, o que significa? Que somente os íons prata e os íons cloreto que vão reagir. Os outros íons, eles são espectadores. Eles apenas estão ali no meio, mas eles não participam da reação. Então, olha lá que interessante. Reagiu o nitrato de prata com o cloreto de sódio e formou o cloreto de prata mais o nitrato de sódio. Só que lembrando, quem fica na solução é apenas um espectador. Quem faz parte do precipitado, que é a reação que nos interessa. Então, quem que está participando da reação? Os íons prata mais os íons cloreto, que estão formando o nosso cloreto de prata. E aí, as regras de solubilidade vão trazer aí o que cada um desses componentes vão ser
ou precipitados, ou eles não vão ser precipitados, e aí a gente tem algumas regras básicas. Essas regras vão dizer se a gente vai ter ou não a formação dos precipitados. Então, quando eu tenho nitratos, percloratos, cloratos e acetatos, praticamente todos vão ser solúveis, exceto quando os íons acetato reagirem aí com a prata ou os ânions perclorato reagirem aí com o potássio. Então, tirando esses dois, a maioria dos nossos reagentes, eles vão ser o quê? Praticamente solúveis. Quando eu tenho cloreto, brometo, iodeto e fluoreto, todo mundo que ligar com eles vão ser solúveis, com exceção do chumbo 2+ e da prata. Então, qualquer um desses 4 que liga com o chumbo ou liga com a prata vai gerar um precipitado. Em relação aos sulfatos, todos os sulfatos eles são solúveis, com exceção se o sulfato ligar com quem? Se ele ligar com chumbo mais 2, com estrôncio, com bário, com cálcio ou com a prata. E aí todos eles vão ser insolúveis. Quando eu tenho carbonatos, fosfatos, sulfeto, sulfito e hidróxido, eles vão ser solúveis quando eles forem ligados com os metais alcalinos, que são sódio, lítio e potássio, e com os metais alcalinos terrosos, o estrôncio, o bário e também o íon amônio. Eles só vão ser insolúveis, por exemplo, quando ligados com a prata ou ligados com o potássio. Não, desculpa. Eles vão ser insolúveis em relação aos que não estão aqui, ó, que são os que estão ligados aí aos metais alcalinos terrosos e ao amônio. Todos os outros são insolúveis quando ligam aí com esses reagentes aqui. As reações de neutralização, conforme eu já tinha falado para vocês, nada mais são do que eu pegar um ácido e reagir ele com uma base. E a consequência dessa reação é a formação de água. Então, por isso que a gente chama de reação de neutralização. Porque um ácido com uma base, a tendência é formar uma molécula de água. E isso vai trazer o quê? A outra consequência, que é a formação do sal. Já nas reações de oxidação e redução, a gente vai ter um processo de transferência de elétrons. Que isso diz que a gente vai ganhar ou vai perder elétrons, e isso vai trazer o caráter de oxidação ou caráter de redução. Então, durante uma reação de oxidação, os elétrons eles vão sendo transferidos de uma espécie para outra. A espécie que perde elétrons é carga negativa, elas ficam mais positivas e a gente fala que elas passam por um processo chamado de oxidação. Já as espécies que ganham elétrons, elas estão ganhando cargas negativas, então elas vão acabar passando por um processo que a gente chama aí de redução. Então, para que exista esse processo redox, que é a reação de ganhar e perder os elétrons, a mesma quantidade de elétrons que se ganha deve ser a mesma quantidade de elétrons que se perde. Ou seja, lembra que a gente falou lá no início da aula, toda reação ela tem que atender às leis ponderais. Então, se ela não atende às leis ponderais, ela acaba não tendo esse comprimento aqui, que
a mesma quantidade ganhada deve ser a mesma quantidade perdida. E aí, para a gente avaliar esse processo de reação, a gente divide essas reações em duas. Uma reação a gente chama de semi-reação, que é a oxidação, e a outra reação a gente chama de reação semi-reação de redução. E o que vai acontecer? Na semi-reação de oxidação, houve a perda de elétrons, então por isso que a espécie ela ficou positiva. Já na reação de redução, houve o ganho de elétrons, então por isso que a espécie ela reduziu. Então na oxidação a espécie fica mais positiva e na redução a espécie fica mais negativa, porque a troca de componentes são componentes com cargas negativas. Então eles vão fazer essa característica, expor cargas positivas e aumentar as cargas negativas. Então, conforme a gente já falou sobre isso, então a gente iguala a quantidade de elétrons e igualando a quantidade de elétrons, a gente chega nessa reação global. E essa reação global, ela vai trazer o quê? Que uma espécie ficou mais positiva, sendo a espécie que sofreu oxidação, e uma espécie que ficou mais negativa, que foi aquela espécie que sofreu a redução. Então, o exemplo que a gente já discutiu, que é o zinco que perde 2 elétrons, ele fica 2 mais, o cobre 2 mais que ganha 2 elétrons, ele fica cobre zerado. Então, o que acontece? 2 é igual a 2, então a gente cancela. Na oxidação, os elétrons são depois da seta, na redução, os elétrons são antes da seta, então esse processo, eles são diferentes, são por isso que a gente consegue cancelar essa quantidade de elétrons, porém essa quantidade ela deve ser igual, e aí a gente acaba gerando o zinco, que reagiu com o cobre mais 2, que formou o cobre, mais zinco mais 2. E aí eu trouxe uma demonstraçãozinha para a gente ver como que funciona essas reações químicas quando a gente faz essa análise no laboratório. Então, quando a gente mistura aí a solução de sulfato de sódio mais cloreto de bário, a gente acaba formando aí uma reação de precipitação. Lembrando que é uma reação de dupla troca, então só para a gente entender o que vai ser formado. Então eu tenho o sulfato de sódio, que é o Na2SO4, que está reagindo com BaCl2, e ele vai formar uma coisa extremamente importante para nós. Lembra? É dupla troca. Então, o sulfato vai com o bário e o sódio vai com o cloreto. Então, eu acabei formando o quê? Cloreto de sódio mais sulfato de bário. E como que eu sei quem que é o meu precipitado? Lembra lá que os sulfatos, quando eles reagem com todo mundo, com exceção de alguns elementos, eles formam os precipitados? Então o sulfato, quando ele está na presença do bário, ele acaba formando esse precipitado. E a formação desse precipitado, a gente acaba vendo aí com a turvação dessa solução. Então, são duas soluções incolores que acabam aí reagindo, e quando essas duas reações incolores elas reagem, elas acabam formando esse precipitado branco que a gente consegue ver. Então, quando eu pipeto, eu coloco água e coloco sulfato de sódio ou cloreto de bário e pingo esses reagentes, ou seja, misturo os dois, vai acontecer a formação aí desse precipitado.
Uma reação muito interessante que a gente pode acompanhar aí são as reações de neutralização. O que a gente faz? A gente pega um pouquinho de hidróxido de sódio, coloca no becker com um pouquinho de água, depois a gente pinga o indicador, que é a fenolftaleína, e aí o que vai acontecer? A fenolftaleína, em meio básico, ela fica rosa, e aí quando a gente adiciona um ácido nessa solução que está básica, o que acontece? Acontece uma neutralização. Então aquela solução que era rosa, ela volta a ficar o quê? Incolor. Então olha que interessante a nossa reação. A base mais o indicador ficou aqui uma solução de hidróxido de sódio mais fenolftaleína, então ficou uma presença de cor rosa. Então quanto mais base a gente colocar, mais característica essa cor vai ficar. E à medida que a gente vai pingando o ácido aqui nessa solução, a gente vai vendo a cor e se desfazendo. Então, na hora que a cor se desfazer, o que acontece? Significa que eu fiz o quê? Um processo de neutralização. Eu neutralizei o hidróxido de sódio que tinha aqui nessa solução. Lembrando que o quê? A gente tem que ir adicionando bem de pouquinho em pouquinho, porque como o fenolftaleína ele é incolor tanto para meio ácido quanto para meio neutro, se eu colocar muito ácido, eu vou acabar tendo um excesso do ácido. Outra coisa que a gente pode fazer também é adicionar água gasificada, que tem aí a presença do gás CO2, e a gente adiciona uma pequena quantidade de óxido de cálcio. E olha que interessante quando a gente faz esse fenômeno. A gente pega a água gasificada, adiciona o óxido de cálcio, reage e depois pinga a solução de fenolftaleína. Aparentemente, como a gente está colocando uma coisa que é básica, era para ficar aqui o quê? Rosa. Mas por que não ficou? Porque na água gasificada a gente tem um ácido fraco, que é o ácido carbônico. Ele se decompõe geralmente em água e CO2. Então o que aconteceu? O CO2 ele reagiu com o óxido de cálcio e ele acabou formando aí o carbonato de cálcio. Então houve uma neutralização nessa reação. Se eu pegar a água da torneira e colocar o óxido de cálcio, eu vou formar uma solução extremamente branca. Vou formar o que a gente chama de uma água de cal. Então o que acontece? A água que tem aqui vai hidratar esse óxido e esse óxido vai se transformar no hidróxido de cálcio. Então, como os hidróxidos são bases, o que vai acontecer? Quando a gente pingar a fenolftaleína, o que vai acontecer aqui? A nossa solução ela vai ficar o quê? Rosa, diferente da primeira. Então isso significa que o quê? Que a água com gás, a presença do CO2 nela, com a reação com o óxido de cálcio, faz com que a gente tenha um processo de neutralização. Porém, a água da torneira que não é rica em CO2, ela não vai ter essa reação. Ela simplesmente vai apenas hidratar o óxido de cálcio, que vai formar aí o hidróxido de cálcio na presença da fenolftaleína, ele vai ficar rosa. E uma reação muito importante para nós, que são as reações de oxidação e redução, o que a gente pode fazer? A gente pega um fio de cobre e mergulha ele numa solução aí de nitrato de prata e à medida que vai acontecendo, o tempo vai se passando, a solução ela acaba ficando o quê? Azul e vai formando uma incrustação nesse fio de cobre. O que está acontecendo? Está acontecendo uma troca de elétrons, ou seja, o cobre está sendo oxidado e ele está indo para a solução na forma de cobre mais 2, então cobre mais 2 na presença de água
fica nessa coloração azul, e esses traços de prata aqui, o que eles são? A redução da prata que está na solução. Então ele vai acabar formando aí esses grumos. E uma outra reação de oxidação e redução que a gente tem é o que? A gente pegar geralmente algum metal e colocar ele imerso aí numa solução de ácido, principalmente ou ferro ou algum outro elemento, e a gente coloca ele aí na presença do ácido. E aí vai acontecer o que? A oxidação desse metal, e quando ele oxidar, a gente vai ver essa presença aí dessa turvação. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula. Então essa aí é a nossa aula de número 2 e eu adorei a participação aí de vocês.